Alô pessoal, aqui é novamente Douglas. Hoje o vídeo é sobre como escolher uma carabina. Não é questão simplesmente de 4,5, de 5,5, se PCP ou Spring, mas uma visão um pouco mais apurada dos dados que encontramos na internet, porque muitos deles não correspondem à realidade. Então muita gente me pergunta sobre uma determinada carabina, se a potência dela é igual a outra, né? Uma boa parte nos sites informam que ela faz até 1000 fps, né? Mas muitas dessas informações são desencontradas. O que diz em um site não é a mesma coisa que diz em outro, não é a mesma coisa do que diz o fabricante. Já vi casos de informação do fabricante não bater. Então, primeira coisa, não escolha por velocidade, escolha por joules. Essa é a informação mais importante. Porque independente da carabina, ela pode chegar a 1000 fps, né? A 300 metros por segundo, de acordo com o chumbo. E quem colocou aquela informação no site disse com qual chumbo essa carabina foi testada, porque a potência não vai ser a mesma. Então, primeira coisa, escolha por joules. Segundo, a informação vai estar correta? Então, o que é que você deve fazer? Você deve ir atrás de vídeos de pessoas que já têm essa carabina e gravaram a sua cronografia e apresentando o resultado. Ou você faz a conta, se não passou a informação em joules. Então o peso do chumbo que foi utilizado, utiliza a fórmula quantos joules dá com aquela velocidade. Então você tem a informação da potência real, tá certo? Isso é a primeira coisa que você tem que saber. Agora, nem tudo é potência, né? A carabina precisa. Veja alguns testes com ela, também procure vídeos de testes. Outra coisa, não é só isso. Eu quero uma potente precisa, mas você vai estar disposto a pagar o preço por isso? Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando em peso da carabina, uma carabina com quase 5 quilos. Você quer atirar em pé sem apoio? Você vai conseguir ficar muito tempo com ela? E a sua coluna vai aguentar? Outra coisa, força para bascular. Tem carabina com 40 joules ou mais no mercado, mas você vai ter força para ficar armando aquilo ali? Você vai dar mais de 10 tiros com ela? Pretende fazer isso? É só para um tiro de espera ou você quer ficar com ela tipo atirando várias vezes? Dependendo da pessoa, não vai conseguir, tá certo? Na maioria dos casos, tá bom? É muito forte para bascular, você não vai conseguir se divertir com ela. Então ela é mais apropriada para outras utilidades, tá bom? Mas você pode ter uma carabina forte, precisa e que você não tenha tanta força para bascular, tá certo? Gun Black Fusion, como a mais potente. A Jade Pro, também uma carabina bem potente, né? Com seus 23 joules. Essa daqui com 29 joules de potência, tá bom? Você não vai ter muito problema para bascular ela. É tranquilo também. Se comparado a uma Nitro X, até a Nitro Soft Action, né? Porque ela é tão pesada como a Nitro X, para você ficar com ela, né? Como para armar também é considerável, tá? Por exemplo, essa daqui tem um gás RAM de 80 kg, porém um gás menor, tá? Em tamanho. Então a mecânica vai ser bem favorável. O cilindro ele é mais largo e menor, então ela gera potência, que essa foi a técnica utilizada pela Gama. Então você tem 29 joules basculando, segundo alguns dados, com 11 kg, simplesmente de força para armar. Já outras carabinas vai ser 17 kg, né? Como acredito que a Soft Action. Aí você parte para uma Nitro X 1000, aí isso aí já passa para 24 kg e é bem pesado, tá certo? Aqui é um conselho, você quer arriscar, faça o seguinte, vá na loja e peça para testar primeiro, tá? Se você puder fazer isso. Porque você pode, de repente, mudar de opinião, não ser a mais adequada para você. 4,5 ou 5,5. Olha, eu digo uma coisa para você, se for Spring, na minha opinião, é melhor 4,5, porque tem um poder de perfuração maior. Uma Spring 5.5, para ter o mesmo poder de perfuração de uma 4,5, ela tem que ser muito potente. Por exemplo, a Nitro X1000. E aí é que entra aquele detalhe, né? Você vai se adaptar com a Nitro X1000, é pesado em todos os sentidos, tá bom? Então, pense bem nisso.
As 5.5 é melhor PCP, tá certo? Porque tem bastante potência, tá bom? E aí o que é que ocorre? Se você for utilizar uma PCP 4,5, por exemplo, vou dar um exemplo, essa daqui pode chegar a mais de 400 metros por segundo com chumbos leves. Imagine, com 29 joules, imagine que uma PCP com chumbo leve 4,5, tá certo? Que dá, por exemplo, os seus 50, 80 joules poderia fazer, né? A velocidade. Então, não é adequado para 4,5, é melhor no calibre 5.5. A PCP se dá muito bem no calibre 5.5. Você vai ter alto poder de impacto, você vai ter alto poder de perfuração. Então, PCP vai de 5,5 que você vai ser feliz. Agora, falando de PCPs de alta potência, porque há PCPs também que tem até menos potência do que um Spring, tá certo? E aí você pode ir no 4,5 tranquilamente ou pensar em pegar um Spring no lugar de uma PCP, a não ser que você queira as vantagens da PCP, né? De utilizar magazine, né? Ter aquela, não ter tranco, utilizar a luneta com tranquilidade, red dot. Mas aí você tem que levar outra coisa em consideração. Você vai estar disposto a pagar o preço? Também não estou falando em dinheiro. Estou falando em bombadas, né? Então você vai querer dar 100 bombadas para dar 30 disparos, às vezes 15, tá certo? Aí existem muitas outras coisas, válvula reguladora, enfim, mais uma série de coisas para se levar em consideração. Também há PCPs que enchem com 50 bombadas, por exemplo, né? Mas, claro, se você não descarregar ela completamente. Quer uma dica? Quantas bombadas você precisa para encher uma PCP? Não é exato, tá bom? Mas é bem por aí. Se o cilindro é de 150 cc, 150 bombadas, tá bom? Isso estou falando ele vazio. Mas, vamos dizer que você utilize de 200 a 100 bar, e com isso você enche com 60 bombadas, você não vai esvaziar ele. Se você, com de 200 a 100, você dá 30 disparos bons, para que você vai descarregar o restante dando disparos não tão bons, tá certo? Então você utiliza naquela faixa. Então mesmo que seja uma PCP, tá aí outra dica, que digo, olha, quase 200 bombadas para encher, mas você não vai encher 200 bombadas, tá bom? Você vai encher só relativo àquela faixa em bar que você utiliza na melhor performance, tá? Se você vai utilizar a faixa de 200 a 100, você só vai encher 100 cc, tá bom? Então você não precisa se preocupar também em utilizar como escala um enchimento de um cilindro completo, tá bom? Então outra coisa para você levar em consideração. Mas o principal que você tem que pensar é o peso da carabina, o peso para armar, tá certo? O poder em joules que você precisa, tá? Você tem que fazer esse balanceamento, tá bom? Eu quero muito potente e eu quero uma Spring. Considere que você vai ter força para armar e ficar com ela muito tempo em pé sem apoio, se essa for a intenção, tá bom? Então, leve muito isso em consideração. Outra coisa, em relação a PCP Spring. PCP tem que considerar também que você vai ter que carregar a bomba, tá certo? Ou você, se tiver condições, comprar um compressor, que aí você não vai ter tanto trabalho como da bomba manual, tá certo? Vai ser uma grande vantagem você ter um compressor. E a Spring, você basta a Spring, não precisa de mais nada, tá certo? Então considere isso. Mesmo que seja uma carabina bullpup, né, uma carabina compacta, você vai precisar carregar o seu compressor ou também a sua bomba. Então não é só a carabina, aqui é só a carabina, tá bom? Então considere isso dependendo da mobilidade que você vai fazer. Mas, resumindo, mais importante, considere a potência em joules, esqueça metros por segundo, tá certo? Veja qual é a real potência, depois força para armar, veja se consegue essa informação, tá? Essa informação técnica de força para armar, para você comparar com outras carabinas que de repente você possa já ter utilizado, né? Por exemplo, se diz que uma Jade é 14 kg, então você quer comprar outra e ela diz que é 14, então você vai saber mais ou menos que é a Jade, igual a Jade, tá bom? Teste se for possível, se está interessado em comprar, mas na loja teste a carabina para ver se é adequada. Peça para passar no cronógrafo se eles estiverem lá, ou se você tiver, leve seu cronógrafo, tá bom?
pense em comprar logo um cronógrafo também para você realizar sua manutenção. Se ela está perdendo potência, se já está na hora de trocar as buchas, tá certo? Isso é bastante importante. Então, essa é uma das dicas principais para você levar em consideração. Calibre, poder de perfuração, né? Relação de 4,5 para 5,5 de spring PCP, ok? Bastante importante. Metros por segundo não importa, o que importa é os joules, tá? Muitas carabinas podem fazer 1000 fps, dependendo do chumbo que utilizar, mas não tem a mesma potência, ok? Então, espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Valeu!